está apresentando agora Dani Sandrini, que tem um currículo maravilhoso aí para pensar esses processos fotográficos artesanais. Vai ficar aqui na descrição do YouTube a mini bio dela. Então, Dani, com você a palavra. Obrigada. Bom, então vamos retomando. A gente aqui está hoje, né, falando de fitotipia, né? No próximo slide a gente vê, né, que fito tem a ver com... foram vários. Fito tem a ver com planta e tipia tem a ver com impressão, né? Pode passar aí no próximo. Isso. Então, a ideia, né, eu pensei começar falando um pouco como eu cheguei até, né, a fitotipia. Então, em 2013, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre memória, passagem do tempo e transformação da memória, né, com a ideia que às vezes a gente pensa que a memória é uma coisa como se fosse fixa na nossa cabeça, estivesse lá guardada, né, armazenada. E eu entendo a memória como algo que também está sempre se transformando, porque às vezes a gente né, conta uma história que aí chega uma hora que você fala, nem lembro se eu vivi isso, se eu já incorporei uma parte da história que alguém me contou, né? Quando a gente tem irmãos também é interessante, porque a gente vai falar de alguma coisa da infância, né? Aí eu conto um negócio e o meu irmão fala, nossa, mas o que eu lembro é completamente diferente, né? Então, é uma memória que é viva, né? E começando essas pesquisas, eu comecei a pensar em alguns suportes para a imagem fotográfica diferente do papel tradicional ou da tela, né? Que costumavam abrigar as minhas imagens. E aí, nessas eu comecei a desenvolver, então, outros projetos. Pode passar para o próximo, por favor. Um dos projetos, né, acho que está, para mim, pelo menos está cortando um pedacinho, de 2015, esse projeto, que é o Bicho no Quintal, virou uma instalação, né, esse projeto, onde eu imprimi as imagens artesanalmente, diretamente na madeira, né, aí são tábuas de carne. É um trabalho que eu fiz sobre... Eu morei um tempo na Jordânia, né, e na Jordânia, nos casamentos, nas cidades muito pequenas e nos casamentos mais tradicionais, são 3, 4 dias de celebração, e uma das madrugadas, os homens da família e amigos próximos do noivo matam as cabras para o almoço do dia seguinte. E esse é um projeto que eu fotografei, demorei anos para entender qual que seria né, eu ampliava grande, pequeno, com moldura, sem moldura, eu fiquei anos não achando um lugar para essas imagens, até que, diante dessa investigação que eu comecei a fazer com outros tipos de impressão, eu cheguei nesse resultado final desse trabalho, que virou uma instalação, né? Um outro trabalho que eu fiz, pode passar para o próximo, esse trabalho, quando eu ganhei esse prêmio que a Cris comentou, uma parte do prêmio foi que eles pagaram para eu fazer uma residência artística lá na Jordânia, e eu morava no Brasil já, né, de volta, e aí eu desenvolvi esse projeto, que está em inglês porque foi desenvolvido lá, né, mas Fragmentos de um Retorno, onde eu fui fotografando lugares que eu costumava frequentar. Essas imagens viraram lambi-lambis que foram para os muros desses mesmos bairros, e depois foi fotografados com as interferências que eu não tinha o menor controle ali, né, sobre as imagens, né. E um terceiro trabalho que eu apresento aqui, só para dar esse contexto, é um trabalho que eu comecei há muitos anos atrás, mas ainda não terminei, que essas imagens são imagens que estão num tecido transparente, né, e que agora, nesse momento, eu estou trabalhando um pouco nesse projeto, novamente. E aí, em algum momento, a fitotipia e a antotipia, né, apareceram no meu radar, né, diante das minhas pesquisas, e eu comecei a fazer uma longa pesquisa, né, sobre essas duas técnicas, né.
E pode passar na próxima, por favor. E uma das coisas, né, que me interessou bastante nessas técnicas é justamente a possibilidade de que essas imagens iam se transformando com o tempo, né? Estava, né, nessa pesquisa justamente dessa transformação da memória, né? E, e, e isso foi o que me interessou a princípio. Além do que, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de planta, né? Isso sempre fez muito parte da minha vida. E aí, então, né, as coisas vão se encaixando, não é uma coisa só, assim, né, que leva a gente a fazer o que a gente faz, né? E aí, pode passar para a próxima, por favor. Então, né, eu escrevo aqui, né, que justamente essa transformação da imagem que é o que me interessava, né? Na fotografia é muito comum a gente escutar, né, uma frase que é: a fotografia congela o momento, né? E eu acho que a gente quer muito congelar os momentos da vida, né, e tudo mais, mas as coisas não são congeláveis, né? Então eu parto um pouco dessa ideia, né, de que as coisas não são congeláveis, para começar essa pesquisa, né? E aí a minha ideia também é que essa imagem, né, ela interagindo com esse, no caso, né, das folhas, interagindo com a própria folha, com os ramos, né, com a textura da folha, ou no caso da antotipia, né, interagindo ali com o pigmento, com as fibras e com a própria cor, elas também vão contando uma história, né? Então é nessa linha que eu vou caminhando aí na minha pesquisa, né? Então eu vou experimentando muito, né, e fazendo uma pesquisa bem extensa, de anos mesmo, e muito afinco, assim. Eu sou uma pessoa que não faço as coisas de uma maneira muito formal, né? Por exemplo, eu sei que isso poderia ter sido um mestrado até, né? De tanto que, que eu me envolvi nessa pesquisa, né? Pode ir passando, tá? Algumas aí, por favor. Mas, né, fui pesquisando, e fazendo muitas experimentações, entendendo, né, esses tempos de exposição, tempo depois do desaparecimento da imagem, né, folhas diversas, né, locais diversos onde eu vou colhendo essas folhas, né. Então, foi um processo assim de 5 anos, mais ou menos, de bastante experimentação, tanto na antotipia quanto na fitotipia, né? Até, pode ir passando, por favor. Então, né, com folhas diferentes, tonalidades diferentes, o que acontece depois, né, da, da imagem mais seca, né, vamos dizer assim. E também como é que essas tonalidades todas vão se fazendo, né? E como é que às vezes é o mesmo tipo a mesma espécie de folha dá resultados diferentes, dependendo da época que você colhe, né? E, enfim, anos e anos nessa pesquisa, até que foi chegando um ponto onde eu, né, já estava muito feliz com o conhecimento e o resultado, né, que eu estava conseguindo com as imagens. E aí eu resolvi fazer um projeto mais elaborado, que é esse projeto que chama Terra, Terreno, Território, que pode passar, por favor. E ele foi, na verdade, gestado em 2019, mas em 2018, na verdade, mas em 2019 que eu efetivamente comecei a fazer.
Esse projeto é um projeto, eu moro em São Paulo, né, e é um projeto sobre indígenas na cidade de São Paulo. Então, pode passar na próxima, por favor. Eu fui fotografando, né, durante 8 meses do ano de 2019, eu fui acompanhando os indígenas que eu, né, fui conhecendo, um me apresentando o outro, e então indígenas tanto que estavam em aldeias, quanto indígenas em contexto urbano, e acompanhando o dia a dia, acompanhando, né, festividades, acompanhando feiras, acompanhando a rotina mesmo, né, e então eu fiquei durante 8 meses fazendo um trabalho documental, fotográfico, e depois, mas já com o projeto, já iniciou eu sabendo que a ideia seria finalizar esse projeto com uma exposição. E esse projeto, né, ele tem esses 2 blocos, né? Tem um bloco de imagens na fitotipia, né, impressas nas folhas, e um bloco de antotipia, onde eu utilizo o pigmento do genipapo, que é o pigmento, eu escolhi o pigmento do genipapo, que é o pigmento que os indígenas usam para pintura corporal, um dos pigmentos, né? Então, tem esses dois blocos, né, ali nesse trabalho. Ele está aí como 2019 até atualmente, porque então, né, eu desenvolvi esse trabalho em 2019, eu tive uma primeira exposição em outubro de 2019, né, então fez 6 anos agora, e aí eu sigo circulando com esse trabalho. E aí, né, o que é interessante, né, também pensando numa exposição, assim, desse trabalho, como as imagens vão se transformando, né, com o tempo, eu vou produzindo novas imagens, então nunca uma exposição é igual à outra, né, porque eu vou produzindo outras imagens, as matrizes são as mesmas, né, mas os resultados são completamente diferentes, porque estando num suporte que seja uma folha, mas outra folha dá uma leitura completamente diferente, né? Então, pode passar para a próxima, por favor. Então, aqui para mim já está até cortando um pouquinho aqui do lado direito, mas eu quis exemplificar só com 3 imagens, o trabalho que é com o genipapo, né, que é a antotipia, mas para exemplificar, porque aí vou mostrar agora mais as fitotipias desse trabalho, né? Então, são folhas muito diversas que eu utilizo, de tamanhos diferentes também. Claro que também em 6 anos a exposição foi mudando bastante, foi amadurecendo, né, o trabalho. Eu não fotografo mais para esse trabalho, né? O que foi captado para esse trabalho já está captado, mas né, a exposição ela é muito viva, né? Toda vez que eu apresento, ela tem uma característica, e as folhas são outras, né? São outras imagens. E aí, né, uma das coisas que eu pensei, né, conceitualmente para esse projeto, foi isso, né, como a natureza, onde tudo se transforma, esses processos produzem imagens vivas, orgânicas, já que as folhas sofrem interferências com a passagem do tempo. Referência à permanente transformação que a cultura indígena também vive. A cultura que não ficou congelada no tempo de 520 anos atrás. Muitas vezes, né, quando a gente ouve sobre a cultura indígena naquelas 3 linhas do livro, né, que embora a lei exija que seja diferente, mas a gente sabe que muitas vezes ainda não é em todo lugar que isso é diferente, às vezes é colocado a cultura indígena como se ela tivesse ficado congelada nos anos de 1500, né? E ela, como qualquer cultura viva, ela está em permanente transformação, né? Então, a escolha, né, desses suportes, ela também vai dialogando com o que eu estou querendo dizer, né, em relação à cultura indígena. E, dependendo das condições de luz, as imagens podem chegar, inclusive, ao apagamento completo, referência também ao apagamento histórico que essas populações sofrem desde sempre. Né? Então, tem o tema e a técnica alinhadas ali para contar essa história, né, que eu estou propondo, né? Pode passar na próxima, por favor. Então, aqui, né, vou colocar algumas imagens que são desse trabalho.
Então, aqui, enfim, as imagens que estão vão ter essas com fundo branco, tem outras que estão com fundo preto, né? Elas são de momentos diferentes, de exposições diferentes, né? Mas, então, de anos diferentes, né? De impressão. Mas, né, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, essa imagem é uma imagem mais ou menos, uma folha mais ou menos 30 por 40, assim. Né? Pode passar. E é um desafio, né? Não sei das, das pessoas que estão aqui, se todo mundo já experimentou, né? Essa, essa técnica, mas né, acho que é uma técnica que depende bastante da luz do sol, né? E do sol mesmo, não adianta tá só nublado, né? Precisa da luz do sol por alguns dias, né? Então, verão, inverno, tudo, né? Eu estou bem sujeita é, à própria natureza mesmo, né? Porque eu tenho que colher as folhas, né? E aí, enfim, tem época que chove mais, tem época que chove menos, as folhas vão estando mais secas ou com mais água, né? Às vezes não está um calor aqui, teve uma época que o frio estava muito forte, mas aí quando mudou para um calor também muito forte, então as folhas estavam todas ali meio sofridas, né? Então, eu vou lidando também com tudo isso, né? Então, não adianta, por exemplo, eu querer fazer uma impressão na folha da cúrcuma se agora não é a época da folha da cúrcuma, né? Que ela tem um ciclo bem marcado, né? A folha da cúrcuma. Então, e é isso também, não adianta eu querer fazer esse processo numa semana que está chovendo a semana inteira, porque eu não vou conseguir fazer, né? Então, esse alinhamento também com a própria né, com a própria natureza, a variação do clima, a variação né, de chuvas e temperatura, ela vai dialogando com o trabalho, né? Isso é muito parecido com a forma que eu acho que os indígenas, mesmo os que estão na cidade, que eles vivem, que eu acho que eles são muito mais conectados com os ciclos, né, de tudo, do que a gente que está mais urbanizado, assim, né? Na cidade a gente vai perdendo muito essa relação, né, com os ciclos e os tempos das coisas, né? E acho que esse processo, né, ele convoca a gente a estar conectado justamente a esses ciclos. Não adianta você querer fazer numa semana de chuva. Não adianta. Né? E, então, não adianta querer fazer com a folha da cúrcuma, se não é época da cúrcuma. Então, é isso, né? Lidando com com a própria existência, né? Das folhas, né? Então, pode passar para a próxima, por favor. Então, a gente tem, na primeira montagem, a gente tinha folhas essa era uma folha pequena, das menores, assim, que mais ou menos, talvez ela tivesse uns 15 centímetros de, de comprimento, né? Então, essa era uma das menores e as maiores estavam numas molduras 50 por 75, né? Então, tinha uma variação bem grande de tamanhos. Nas exposições atuais, eu tenho feito a moldura maior tem 1 por 1, então tenho feito com folhas bem grandes, e as menores estão em molduras 20 por 30, então não são tão pequenas também, né? E aí tem essa interação, né, dos veios, né, da folha com a imagem, o formato da folha, né, que ele vai dando uma leitura muito específica, né? Você muda a folha, você muda a leitura, né? Mesmo que a imagem matriz seja a mesma, né? Então, isso me interessa bastante, né? Essa intersecção de camadas aí que a gente vai tendo para a leitura do trabalho, né?
Pode passar para a próxima, por favor. E uma das coisas desse trabalho, eu não pus aqui, mas as imagens, elas vêm acompanhadas com uma legenda, né, sobre quem são as pessoas e qual que é a profissão dessas pessoas, né, porque a maioria dos indígenas que estão em contexto urbano, eles têm trabalhos ali que podia ser ali do seu lado, né? Você vai na padaria, tem um indígena, você vai no, né, tem fotógrafos indígenas, tem terapeutas que são indígenas, tem historiadoras que são indígenas, tem advogados que são indígenas, então, para desconstruir um pouco também essa ideia, né, de que o indígena está sempre longe, né, o que não é verdade, e que também a pessoa não deixa de ser indígena se ela está perto, né, e se ela está nesse contexto, né. Pode passar na próxima, por favor. Então, vocês veem, né, que é uma variedade, né, bem grande também de folhas, de tons e, e que, claro, a exposição ela vai se adaptando também aos espaços, né, então tem espaços, a exposição que inaugurou, ela tinha muitas imagens, né, por volta de 70 imagens, que é muita coisa, né, para uma exposição. Ela já teve versões com 20, já teve versões com 40, né? Então, depende um pouco do espaço, né? Para ver que conjunto que eu levo, né? Deixa eu passar para a próxima. Essa, por exemplo, é uma imagem que é grandona, assim, 50 por 75, uma taioba. E é sempre embora, né, eu faça, pesquise esses processos, né, agora estou fazendo 12 anos, 12, 13 anos, tem muitas coisas já que eu sei, obrigada, tem muitas coisas que eu sei, né, o que funciona, o que não funciona, e tudo mais, essa coisa de estar muito ligada né, por exemplo, eu não colho essas folhas num canteiro controlado, né, com a terra controlada, com os parâmetros de químicos ali controlados, né, então tudo isso influencia, né, então, por exemplo, tinha quando eu comecei a fazer essa pesquisa, tinha uma árvore na frente da minha casa, uma amoreira, e eu já tinha feito umas impressões em folha de amoras que eu tinha adorado. Só que essa moreira na frente da minha casa não funcionava, nenhuma folha dessa árvore funcionava. E era um lugar bem movimentado, uma avenida, né, na época que eu morava, e eu tenho bastante contato com biólogos, né, e a gente vai, o que será que é? Será que é o solo? Será que é por conta da poluição? E se a gente lavar a folha? E se a gente passar não sei o que na folha? Fiz testes de com bastante coisa, muitos testes diversos assim com essas folhas dessa moreira, e essa moreira eu nunca consegui fazer uma impressão na folha dessa árvore, né? Então é curioso também, né? Porque tem várias coisas né, alguns tipos de folhas que a gente sabe que podem, né, funcionam, mas e depende do clima também, né? Eu tentei muitas vezes, mas muitas mesmo, acho que, sei lá, umas 60, 80 vezes, assim, a fazer impressão em folha daquela árvore que chama pata de vaca, sabe? E eu nunca consegui. Chegou uma hora que bom, eu acho que não dá, né? Aí um dia né, vou trocando também ideias com pessoas pela internet, às vezes, né? E aí um dia eu vou para um festival de fotografia, e aí um rapaz, que é do Rio, inclusive,
falou, você que é a Dani, a gente conversou, não sei quando, não sei o quê, papai, ele estava fazendo um mestrado, e aí ele falou, eu achei que eu ia te encontrar aqui, porque eu estava expondo nesse festival, e aí eu trouxe umas folhas para você ver. Ele abriu a caixa, a primeira foto que tinha era numa pata de vaca. Eu falei, pois é, eu já testei umas 60, 80 vezes, nunca consegui, e a primeira imagem que eu vejo dele é numa impressão de pata de vaca. Tem a questão do clima também, né, que influencia, enfim. Então, a fotografia, essa fotografia que é mais experimental, ela, né, tem umas variações que eu particularmente adoro, assim, né, porque tem vezes que você não sabe o que aconteceu, né, e dá um tom completamente diferente do que você está imaginando que vai dar, né, então eu particularmente gosto muito disso. Assim. Pode seguir, por favor. Pode seguir. Então, essas, no fundo preto, são, né, de um outro ano, né? Essa é uma folha de uma helicônia. Ficou um pouquinho menor essa imagem, né? Pode seguir. Eu faço, às vezes, algumas junções, né? De um diálogo ali de 2 ou 3 folhas, né? E você vê a mesma espécie, mas cada uma delas teve uma tonalidade, deu uma tonalidade diferente, né? Na hora da, da impressão. Pode seguir. Pode seguir. Né, eu vou tentando também fazer algumas experimentações ali em conjunto, né? Que às vezes é bem complexo, porque depois, quando está pronto, às vezes eu não consigo montar de novo o quebra-cabeça, quando são folhas muito pequenas, né? Então, pode seguir. E aqui, por exemplo, eu trouxe 2 imagens, né? Que é a mesma matriz, mas só como a título de comparação, né? Que a matriz é a mesma, mas são 2 imagens completamente diferentes, né? Com folhas diferentes, né? A impressão sai muito diferente. Então, acho que isso é uma coisa que eu adoro nesse projeto, né? Que uma exposição nunca vai ser igual à outra. Então, a sensação que você tem vendo uma, quando você vai ver a outra, é completamente diferente, né? Na próxima eu também fiz uma comparação de 3 imagens, né? 3 impressões com a mesma matriz, né? Para dar um pouco essa ideia, né? De como a escolha também da folha, ela vai te dando resultados muito diferentes, né? E apesar né, de estar ciente disso, estar muito ok com isso, né, com essa ideia de que é sempre diferente e gostar disso, engraçado, na primeira exposição que eu fiz, teve uma imagem que eu consegui uma cópia, uma impressão muito, muito legal, numa folha que era da mesma espécie dessa folha do meio, né, e eu nunca mais consegui uma impressão tão boa com essa da primeira exposição, até que chegou uma hora que eu desisti de fazer nessa mesma espécie de folha e resolvi fazer em outras, porque eu sempre ficava com aquela impressão, né, de referência, e a primeira foi ótima, e depois as outras não eram tão interessantes assim, né. Então, é um exercício também, né, de lidando com essas mudanças, né. Pode passar. E aí, só para, né, contextualizar, hoje a exposição ela tem um vídeo também na exposição, né? Ela tem
uma exposição virtual que foi feita em 3 lugares já diferentes, né? Essas imagens são de uma exposição que teve no Centro Cultural Fiesp, aqui em São Paulo, em 2023. E aqui para mim não está aparecendo inteiro, mas aí tem um link, né, para essa exposição virtual, que aí você consegue navegar pela exposição. Tem alguns... e aí dá para ver que tem alguns recursos de acessibilidade também, né? Pode passar. Essa é a exposição atual, que tá em Sorocaba, interior de São Paulo. Né, então, mostrando um pouco aí como que, né, uma exposição num lugar bem diferente, né, então com o clima da exposição bem diferente. E essa imagem que está mais embaixo, né, para vocês terem uma ideia do tamanho aí essa é uma moldura 1 por 1, né, tá parecendo até meio retangular aí, mas ela é quadrada. Então, né, para vocês terem ideia um pouco de como que ela tá. Pode seguir. E aí é isso, gente. Tem uma página desse projeto, chama Terra, Terreno, Território, e a minha própria página, né, que é o Dani.Sandrini, e, enfim, aí depois das outras apresentações, tendo alguma dúvida, comentário, a gente conversa. Gente, boa tarde. Eu sou da Paraíba, né? Sou de João Pessoa, mas estou morando há 2 anos e meio aqui no Ceará e estou agora como professora substituta no Instituto Federal do Ceará, como professora de artes. Fiz um resumo dos processos que eu faço nas escolas e com formação de professores, né? Quando eu cheguei, eu vim aqui para o Ceará, porque eu fui professora substituta também na URCA, Universidade Regional do Cariri, e trabalhava no setor de estágio, né? Eu vou mostrar um pouco desse deslocamento do meu trabalho, para o trabalho nas escolas, e, enfim, e como eu vou fazendo esses processos de investigação com eles, né? Tanto com a formação inicial, a formação continuada e com os alunos também, nas escolas públicas aqui da região do Cariri. Esse trabalho, né, o processo de pesquisa com a fitotipia e antotipia, ela chega no meu trabalho bem mais tarde. Eu passei muitos anos com 35 milímetros, mas me interessava muito pensar uma fotografia menos poluente, que fosse mais relacionada às memórias, né, ao passado. E aí eu participei de uma residência artística, onde investiguei a memória da minha avó. E aí uma das questões poéticas que foi colocada na residência foi um texto da Conceição Evaristo. E aí, a partir do texto da Conceição Evaristo, eu comecei a pensar esse passado da minha avó e trabalhar com as plantas, né? Primeiro eu produzi garrafadas, que eu não sei como é que chama aí na região de vocês, mas serão infusão de ervas para curar determinadas doenças, né? Que geralmente são produzidas por pessoas nas feiras livres e raizeiros. E aí eu chego até a raiz porque descobri que a minha avó, nesse processo de investigação, minha avó já tinha falecido há muitos anos, porque a minha avó era uma pessoa tão rígida, porque a minha avó era uma pessoa tão triste, né? Porque determinados momentos da vida da minha avó eram meio que silenciados pela família, por ser um lugar de muita dor, né? E aí eu vou deslocando, né, esse meu processo poético para as escolas a partir da faixa etária de cada sala, né, de cada nível e modalidade de ensino que eu estou. E aí eu vou ler esse texto, é um texto curto, mas é um texto importante para pensar como eu chego na fitotipia e na antotipia, né? Esse texto eu escrevi para minha mãe e para minha avó. É uma carta. Acordei. Durante o sono, fui mapeando na minha memória, entre sonhos e pesadelos, o dia que herdei esse jeito de compreender o amor. O texto da Conceição Evaristo ficou ecoando na minha cabeça. Diferente do conto, eu lembrava a cor dos olhos da minha avó Terezinha. O conto me fez chorar porque eu nunca entendi o que aqueles olhos que me atravessavam diziam. Vovó tinha um olhar de horizonte, sempre parecia que olhava para algo atrás de nós.
ficou órfã ainda criança, sofria maus tratos da parte da mãe adotiva e compreendia no pai adotivo um rastro de afeto e identificação. Ele vendia ervas numa pequena barraca. Vovó aprendeu a curar mulheres com inflamações no útero e aborto com ele. Vovó casou-se cedo com um homem alcoólatra, violento e egoísta. A casa da minha avó tinha cheiro de solidão e gosto de cinza. Era como mastigar as sobras de um cinzeiro. Minha mãe repetiu a herança e mora na mesma casa que meu pai. Eles são separados nos corpos e amparados da chuva pelo mesmo teto. O único homem que a minha mãe amou foi para São Paulo e pediu para ela esperar por ele. Trocavam cartas e um dia as cartas pararam de vir com frequência. Mãe cansou de esperar e se casou com meu pai. Quando o seu amor volta de São Paulo, eu estou no ventre dela. Os dois choram pelo amor perdido. Queria estar fora da barriga da minha mãe nesse momento, para abraçá-la. A esperança no amor acabou para minha mãe com esse reencontro. Eles abotoaram a camisa do tempo. Quero desfazer essa herança de amor com algo que machuque e que eu devo permanecer, mas não encontro os papéis. Como vou rasgar, queimar e cuspir nessa herança? Como se apaga uma herança do sentir? Retorna minha avó Terezinha, minha mãe, para que as ervas sejam capazes de curar as nossas inflamações da alma. Que eu possa, mãe e vó, penetrar nas entranhas dos teus silêncios para fazer da mudez escada para novos dias. E aí, depois que eu escrevo esse texto, né, que começa todo o processo de pesquisa realmente na fitotipia e na antotipia. De início, eu comecei produzindo garrafadas, porque eu descobri, né, que a minha avó... Na verdade, a gente já sabia, mas meio que não se falava muito sobre isso, né, sobre a produção dela de garrafadas. E aí, eu conversando com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, elas lembraram de algumas ervas que ela utilizava para fazer as garrafadas. E aí, eu mudo o rótulo dessas garrafadas e coloco fragmentos, né, textos mais poéticos, para dar sentido. Essa garrafada é uma garrafada sobre o casamento da minha mãe e do meu pai, porque eles entendem que desde o início o casamento, ele iniciou desfeito, né, porque meu pai ele nunca está presente nos álbuns de família. Meu pai é um pai presente, mas foi um marido ausente. E aí, como ele nunca está presente nos álbuns, eu apaguei manualmente meu pai, e aí eu coloco essas fotos, né, devolvo essas fotos para as garrafadas numa tentativa de curar esse passado, né, que foi um passado de muita dor para minha mãe e para minha avó. E aqui a garrafada para casamentos que iniciaram desfeitos, a tua ausência é o rio que me percorre. A composição é a mesma composição que vovó utilizava, só que eu mudo o sentido, né? Quixaba ajuda na cicatrização de feridas da alma, babatimão combate as dores de garganta causadas por silêncios guardados e previne inchaço nos olhos devido ao choro constante, casca de caju roxo, tratamento de inflamações vaginais. Aí essa outra foi... eu fiz por conta de estava assistindo um programa e estava falando sobre uma síndrome do coração partido, que é uma doença que realmente existe, e aí eu fiz a partir dela. Meu peito é uma cova rasa, composição, combate ao aceleramento de batimentos cardíacos, babatião trata feridas de cascos extraviadas e casca de caju roxo alivia vazios no peito. Né? Então, vão ser essas garrafadas. A última garrafada é uma garrafada que eu fiz. Eu fotografei o lugar que a minha mãe, meus pais eram camelôs em João Pessoa, meu pai fabrica bolsas, e aí minha mãe ficava muito tempo durante a semana no mesmo lugar, em pé, né, vendendo essas bolsas no centro de João Pessoa, e é na praça, na Duque de Caxias, e passam muitos pássaros voando de um lado para o outro. E aí eu passei um dia fotografando esses pássaros em revoada, pensando em como, quando mulheres se juntam com outras mulheres, elas se libertam de relacionamentos, pensando o fim do relacionamento numa tentativa de curar essa memória da minha avó e também essa escolha, né, da minha mãe também, da separação, do divórcio que continua ainda na mesma casa, né. E aí, nesse processo de investigação também, tanto o lado materno como o lado paterno tem situações de violência, né, em relação às minhas avós. Minha avó era muito silenciosa e tem questões que não tratam, né, no caso essa aqui é a única fotografia que eu tenho da minha avó paterna junto com meu avô, e aí eu usando várias folhas, né, para fazer essa série, onde ora eu apago minha avó, ora eu apago meu avô, mas é mais no sentido de como o vovô a apagava, né?
como ela era silenciosa. Se eu reconheço essa violência na minha avó materna, Terezinha, nesse olhar, na minha avó Lourdes, eu reconheço no silêncio. Aí aqui, já da série, né, que eu faço, antes de começar a trabalhar com fototipia e fitotipia, eu trabalho com pesadelos há muito tempo. Eu escuto pesadelos, né, de pessoas na rua, faço uma escuta, que é contra meu pesadelo, e aí depois eu transformo esses pesadelos em fotografias e séries também de instalações. E aí, dentro desse processo, quando eu fiz a residência no Fotoativa, eu escutei muitas mulheres que sofreram violência de gênero, né, e tinham semelhanças no fim do pesadelo, por exemplo. Tem muitas mulheres que têm um fim, ou próximo do fim do pesadelo, elas caem na água. E aí eu junto agora esses pesadelos, né, e fotografo, faço foto performances com alguns amigos, e agora eu estou passando, né, passo elas para fitotipia, antotipia, e essa aqui é uma das séries sobre violência. Então, como eu sei que essas mulheres foram violentadas, às vezes elas não são violentadas no pesadelo, mas geralmente quando a pessoa conta o pesadelo, tem duas formas de contar. Ou ela conta um pouco sobre a vida dela, e depois ela conta o pesadelo, ou vice-versa, né? Mas ela sempre acaba tendo uma referência no, entre aspas, né, no real, assim, no cotidiano dela. E aí, essas mulheres me relataram experiências muito traumáticas, tanto em relação aos pais, né, e outras pessoas que cuidavam delas, como também violência dos seus parceiros, né, violência doméstica. Então, isso aqui remete a um dos pesadelos que eu fotografei. E aqui é a foto de vovó, né, novamente, mas aí a partir de outro recorte, com a minha tia no colo, que é a mesma foto, né, que só tem essa foto da minha avó paterna. No caso da minha avó materna, a única foto dela, a única foto que restou da juventude dela é a foto da carteira de trabalho, onde tem várias violências nessa carteira de trabalho, desde a questão da coluna, que ela morreu com um problema grave na coluna, porque ela trabalhava em fábricas, numa cidade próxima de uma pessoa chamada Bahia, que tem muitas fábricas, havia, né, muitas fábricas de sisal, e ela trabalhava numa fábrica de sisal, e a única foto dela jovem é a foto 3x4 da carteira, onde tem outros tipos de violência também nessa carteira, né, que são as vezes que ela vai, que a coluna dela vai sendo acometida pelo excesso de trabalho, como também a questão dela não saber ler nem escrever, então tudo isso marcou muito a vida da minha avó. E aí, como é um tema bem pesado, né, para trabalhar em sala de aula, a gente vai adaptando em relação a cada contexto. Aqui é uma frase, né, que eu fiz também para a minha avó, né, que a distância é uma pausa, a distância do passado e do presente, né, dessas memórias de violência. E aqui eu entro já na formação de professores, né. Quando eu cheguei aqui na URCA, a gente fez um trabalho com os alunos, né, do curso de artes visuais, onde eles tinham que investigar as memórias de seus familiares, né, das suas avós, dos seus pais, das suas mães, e de preferência pensar essa ancestralidade mais antiga, né, sobretudo a figura das avós. E eles imprimiram, aqui são impressões em açafrão com viragem, e aí eu pedia para que eles interferissem também, né, que eles desenhassem, que eles bordassem, para a exposição, que no final do cada semestre tem a mostra didática, né, onde eles expõem os trabalhos, é uma nota do semestre. E aí, aqui é o trabalho de Felipe Leal e de Águida, Lívia. O de Águida, ela fez um bordado, né, com a imagem da avó dela, e o de Felipe está sem interferência, né, de bordado de desenho, e aí a gente vai investigando juntos a memória dessa família. Aqui é o trabalho de Cícero Leandro, a gente também tem uma antotipia, né, com viragem. Aqui eu estou trabalhando também com papéis mais baratos, né, menos onerosos, assim, que eu sei que, geralmente, né, quando a gente trabalha com antotipia, a gente costuma trabalhar com papel aquarela, né, mas dependendo do contexto, aí eu estou trabalhando muito agora com papel verger e com papel linho, são papéis mais baratos. E aí, se ela faz essa interferência, né, tanto com desenho como com bordado na foto da avó,
E a outra foto foi como a gente expôs, né? A gente colocou em vasos cerâmicos, colocou terra, e aí eles escreviam cartas para esses avós, e avós deles, e a gente misturou as cartas, né? Então, a gente não sabia quem era o destinatário, quem era o remetente, mas estavam escritos lá junto na exposição. Então, embaixo ficou esses potes de barro, né, no mobile, e em cima, na parede, a gente colocou essas antotipias com açafrão. Algumas antotipias, por exemplo, teve um aluno que ele deixou muito tempo na antotipia, a imagem do avô quase desapareceu, aí ele desenha, é outra figura, né, em cima do avô, porque o tempo de exposição foi diferente, né, dos demais. Aqui é a imagem de Negreiros, também a foto do avô dele. E aí, nesse processo, né, a gente trabalhou muito com identidade, de pensar quais são os traços que remetem, né, porque Negreiros parece muito, né, esse aluno parece muito com o avô dele, e as semelhanças e as memórias que eles tinham em relação aos avós também, e aos avós também, né. E aí, aqui é o processo de pesquisa, né, que eu geralmente faço, tanto nas aulas que eu ministro online, como nas aulas presenciais, que é essa memória familiar e as plantas, né, e pensar qual é a planta da infância, isso para mim é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente trabalha com adolescente, né, nas escolas, porque, eu não sei vocês, minha gente, mas quando eu era criança, separei até 2 fotos aqui, da minha irmã e de uma amiga dela na infância, né, e não sei se era uma direção fotográfica da minha mãe, enfim, mas toda vez que eu tirar foto em casa, a gente sempre escolhia o espaço verde, né, na casa da minha mãe até hoje tem muita, ela ainda mora nessa mesma casa, então tem muitas palmeiras, mãe sempre gostou muito de palmeiras, de espada de São Jorge, então tem várias fotos da gente, né, na infância e na adolescência, onde essas plantas, sobretudo nos terraços das casas, elas aparecem muito, né, e aí pensar também essa relação geracional desses álbuns, né, que fotografa esse cotidiano, que fotografa viagens e, enfim, ou comemorações como aniversários, né, na família, como a gente está perdendo essa relação com a planta, né, também nesses álbuns de família. E aí eu sempre pergunto, né, qual é a planta da sua infância, se você brincou de comidinha, se você subiu nessa árvore, se você morava numa região que tinha mais árvores ou menos árvores, e como é essa relação sua com as plantas, quais são as plantas que são presentes, né, nesse álbum de família, e também pensar, né, essa planta lembra que pessoa, né, porque a palmeira, por exemplo, esse tipo de palmeira lembra muito a minha mãe, né, toda vez que eu vejo algum lugar que tem essa palmeira, remete automaticamente à minha mãe, e aí eu sempre pedi desde o início, né, quando eu comecei a ministrar o curso, para ela escrever sobre a planta e desenhar, escrever o que é que ela lembra, desenhar a planta, porque o formato da planta influencia muito, como o Dani falou, né, na impressão dessa planta, então tem que pensar sempre isso. E aí eu sempre cito um exemplo, né, da mimosa, que é uma planta que em João Pessoa a gente chama ela de melissa, mas eu não sei como é que chama na cidade de vocês, mas tem um lugar que chama dormideira, chama dorme-dorme, malissa, enfim, sem vergonha, que é aquela planta que a gente passa o dedo e ela fecha, né? Inclusive, depois, quando eu comecei a ministrar esse curso para outras pessoas, né, comecei a fazer as aulas, eu reencontro essa planta que eu brincava muito na infância nos trabalhos, né, do Mancuso, da Gagliani, que é pensando essa memória da planta, né, como a planta ela lembra. E aí, lá em João Pessoa, a gente dizia, né, fecha a porta, Melissa, tua mãe foi para mim, se a gente passava o dedo na planta, passava o dia inteiro, estressando a bichinha da planta, né, e aí também pensar, né, quais são essas plantas, e principalmente como era nomeada, se tinha uma música, como é que você se relacionava com essa planta. Então, a gente sempre faz esse movimento, tanto na formação inicial dos alunos, como também com as crianças. E aí tem a coleta, né, que é uma coleta mais afetiva, então, quais são as plantas da universidade, a gente faz testes antes, também de contraste, para saber qual é o tom que essa folha vai dar, né, então pensar também essas plantas que existem na escola, né, tem escolas que têm poucas plantas, então a gente pensa no entorno também, né, faz
essa rodada, né? A gente caminha também pelo entorno da escola para pensar esse quarteirão. E as plantas do caminho, né? Porque tem um afeto também nesse caminho. Tem muitas crianças que vão a pé para casa, né? Ou de bicicleta. E aí, quais são os lugares verdes que eles passam quando eles vão até a escola, né? Nesse caminho até a escola. E quais são os que estão presentes na escola também. E aí a gente sempre usa aplicativo de identificação de plantas, né? Para eles anotarem o nome científico, o nome popular. O nome popular para a gente é muito importante, né? Para pensar essa afetividade também, essa memória da planta. Aí aqui é uma série de testes que a gente está fazendo também com impressão em gesso, né, com antotipia em gesso, porque como um dos cursos é um curso técnico em edificações, a gente está fazendo agora, né, pensando em instalação, utilizando os gessos que a gente encontra, né, em caçambas de reforma, em casas que estão sendo reformadas ou outros prédios, e a gente está fazendo essa coleta para fazer essa instalação com o gesso, né, com esses pedaços de gesso, pensando a relação também da materialidade com o curso. A gente está nesse processo agora. E aqui é um exemplo, né, de como as crianças fazem. Então, geralmente, eu faço assim, eu coloco um texto que tem a ver sobre alguma relação afetiva, um sentimento. Nesse caso aqui, eu levei fragmentos do texto do Paul Auster, da Invenção da Solidão, e a gente estava trabalhando com solidão, porque é um tema que é muito recorrente no ensino médio, né? Muitas crianças, eles não gostam de chamar de criança, né? Muitos jovens, eles entendem a solidão como algo que faz parte do cotidiano deles. E aí eu distribuí, a gente fez a leitura, né? Eles fizeram a leitura coletiva, e aqui é um trabalho, né, de uma aluna que ela colocou na eco de uma folha. A folha não é apenas um objeto natural, mas também é um símbolo de solidão. Não vemos apenas a sua forma, vemos a lembrança de um corpo que já foi algo maior. E aí eles desenham a planta, colocam o nome científico, o nome popular, e aí a gente vai trabalhando essa planta, tanto na cianotipia, como na fitotipia também. Então, o processo aqui dessa aluna. E aqui foi um trabalho de uma amostra didática que a gente fez na disciplina de estágio, o estágio no Fundamental 2, porque aqui é dividido, né, na UCA, entre a observação e a regência, é um estágio só de regência. A gente trabalhou com a escola municipal, que fica próxima à universidade, e aí a gente fez uma planta, né, a gente pegou uns galhos secos e a gente imprimiu, cada criança imprimiu, elas tiveram oficina de retrato, algumas fotografaram umas às outras pediram para os estagiários fotografarem, e essa instalação quem produziu foi o Devin, que era um dos estagiários, onde a gente decidiu amarrar as folhas, né, e aí colocou a terra e replantou essa planta, essa árvore na galeria. E essa frase de baixo foi uma frase de uma criança do 6º ano, que eu achei uma frase muito poética, porque a gente sempre pedia para eles pensarem o que é que aquela planta remetia para você enquanto afeto, né? O que é que você sentia quando olhava para uma planta. E aí, assim, essa frase me tocou profundamente, porque a gente pedia para eles escreverem, desenharem, depois falarem um pouco, né? E aí ela pediu para ler, né, a frase que era exatamente essa, né? Depois que vovô morreu, o cajueiro não deu mais caju. E aí ela falou na época, né? Disse, professora, talvez a senhora nem acredite, né? Mas eu acredito muito que o cajueiro sentiu a morte de vovô. Eu achei aquilo tão poético e tão sensível, né, por parte dessa criança, que foi a frase da exposição, né? E aí foi colocada em letreiro dentro da exposição. E é isso, minha gente. Agora, né, eu estou no processo com a educação de jovens e adultos, onde a gente está trabalhando também, porque no EJA, sobretudo no curso de mecânica, eles chegam, né, à noite muito cansados, e agora a gente está fazendo impressões com lendas populares, principalmente lendas de assombração, porque foi uma questão que rendeu a aula inteira, né? Eles têm muitas histórias, porque tem muitos deles que são da zona rural, e tem muitas histórias de proximidade com caboclinhos,
e com outras entidades da mata. E amanhã a gente vai fazer uma entrevista, né, com o avô de um deles, seu Zito, que ele é rezador, e aí ele tem muitas histórias, né, e as histórias que a gente está colhendo nessas entrevistas vão ser as histórias que vão estar impressas nas folhas, né, então a gente vai fazer esse trabalho que eu falei anteriormente, né, com gesso, com o pessoal da Edificações e com os alunos do ESO, a gente está fazendo essas memórias, né, sobre essas assombrações. É isso. Obrigada. Prazer conhecer a Dani e a Li. Li, né? Ela é Liz, não é Li mesmo, né, Livasque? Prazer conhecer vocês. Eu estou aqui bem emocionada e estou, assim, com um certo desalento, porque a gente vai um pouco mudar de assunto e estava tão gostoso de ver o trabalho de vocês, trabalhos tão bonitos, né? Poéticos, que eu estou aqui muito tocada. Estou cheia de ideias, inclusive, por causa dessa apresentação de vocês. Por isso eu agradeço. Bom, vamos ver o que eu consigo aqui sem causar muito. Meu Deus, como dizer, né? Uma diferença assim tão brusca, né? Bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou professora de Química, eu estou falando com vocês aqui de Sergipe, mas eu sou carioca. Eu moro aqui em Sergipe há 20 anos, meu campus é no interior, em Itabaiana. Essa foto aí é uma vista aérea lá do nosso campus. Então, eu estou aqui já tem 19 anos, ano que vem vai fazer 20 anos. No Rio, então, eu trabalhei com química orgânica, e o meu foco são as moléculas, não tem jeito, é síntese de moléculas, e daí eu olho para a natureza e eu quero saber quais são as moléculas que estão ali na natureza, né? E aí, então, eu começo com essa imagem, porque eu acho que é isso, assim, eu posso olhar essa imagem, né, professora Cris, posso olhar a profundidade, a diagonal, eu fico me colocando no lugar dos artistas e olhar essa imensidão de folhas, e flores e cores, né, de todas as possibilidades que podem ser estudadas, investigadas, né. Eu vejo também a natureza simplesmente e alguém ali interagindo e respirando, né, esse ar tão fresco, eu imagino, né, o céu está azul, um dia gostoso, uma tarde, um pôr do sol, né, essa imagem ela é muito interessante. E agora eu, como professora de química, como na área de síntese, que olha, busca moléculas e procura moléculas, o que eu estou vendo, né? Eu estou vendo clorofilas, xantofilas, carotenoides, antocianinas e taninas. E cada grupo de moléculas dessas eu consigo perceber nas cores das folhas, né? As clorofilas, um verde mais intenso, as xantofilas já puxando para o amarelo, os carotenoides mais alaranjados, as antocianinas, essa cor de berinjela, de beterraba, não sei. Taninos, que já puxa mais para o tom amarronzado, né? Então, bom, essas moléculas foram identificadas, né? Muitos estudos, muito tempo pesquisando sobre isso, a ciência procurando as respostas para os fenômenos na natureza, inclusive buscando a resposta do porquê tantas cores e por que a natureza é verde, predominantemente verde, né? Mas, eventualmente, a gente encontra muitos elementos coloridos na vegetação. Então, a essas cores, a essa variedade, então, foram atribuídas estruturas químicas, né? Começando aqui pelas clorofilas. A gente tem duas tonalidades marcantes de clorofila, né? Clorofila A, clorofila B. Os carotenoides, que são essas moléculas que colorem os vegetais, como cenoura, tomate, né, que a gente tem lá os carotenos e as xantofilas. As betalainas são marcantes por conta da beterraba, e a gente consegue também perceber em outros elementos da natureza, para além da beterraba, né, mas a beterraba é onde ela está ela é mais evidente. A gente vê as betaninas e as beta-xantinas, que aí já começa a puxar para o vermelho, e os grandes, as moléculas que são as mais
são os ácidos principais, né, vamos dizer assim, desse conjunto de moléculas coloridas, são os flavonoides. Os flavonoides são uma variedade infinita de possibilidades, é tanto que aqui nesse cronograma ele está representado como arco-íris, né? Porque a gente encontra na natureza muitos elementos coloridos e que são atribuídos à presença de flavonoides, né? E aí a gente tem algumas mais conhecidas, como, por exemplo, as antocianinas ou as antocianidinas, que a gente estuda principalmente, no caso da educação, a gente pesquisa muito sobre o repolho roxo, né? As antocianinas que estão presentes ali no repolho roxo, elas dão uma variedade, dependendo do pH da solução, eu já falando de química, né? Mas dependendo do pH da solução que você extrai o corante, você consegue a faixa entre 0 e 14 e as variações de cores possíveis para esses flavonoides que são isolados, essas antocianinas, né? Bom, como hoje era para falar das clorofilas, então eu vou tentar fechar nas clorofilas com algumas informações, né? A clorofila ela é prima da hemoglobina, né? Elas são parentes porque elas têm um sistema carbono-hidrogênio parecido, que é o sistema pirrólico, o anel pirrólico. Esses anéis pirrólicos, eles contêm elementos diferentes de carbono, então, além do carbono, contém nitrogênio. A clorofila e a hemoglobina, a clorofila é verde, a hemoglobina é vermelha, né? A hemoglobina do sangue, né? Responsável pela transferência de oxigênio, né? No organismo. A clorofila e a hemoglobina, elas têm um elemento na sua estrutura, né? A clorofila tem o magnésio e a hemoglobina tem o ferro, né? E são metais. Fazem parte da estrutura química da molécula, né? Da clorofila e da hemoglobina. Então, além de ser um ciclo, além de serem moléculas heterocíclicas, né? Além de serem moléculas grandes, elas têm um metal na sua estrutura, complexando com esses nitrogênios, né? Quando ele diz aqui, contém elementos diferentes de carbono, contém nitrogênio. E são esses nitrogênios que se ligam a esses metais. Depois a gente tem os polifenóis e os flavonoides, né? Que são lá as antocianinas, as antxantinas, as curcuminas também são polifenóis, mas são diferentes de flavonoides. Tem o resveratrol, que também é um polifenol isolado da casca da uva roxa. Então, eles contêm também anéis fenólicos, carbono e hidrogênio e muitas hidroxilas. A gente tem os isoprenos, que são os carotenoides, os carotenos. Aqui são os isoprenos, o grupo dos isoprenos. Essas moléculas, diferentes da clorofila, da hemoglobina e dos flavonoides, aqui essas moléculas contêm só carbono e hidrogênio na sua estrutura. São moléculas altamente lipofílicas, são grandes, têm muitas insaturações, e elas já puxam já o tom para o amarelo, né? Depois a gente tem os taninos, né? Quando eu estava aí, a gente fez viragens, usamos chá verde, usamos café, usamos canela, e todos esses chás são ricos em taninos. Os taninos também são polifenóis, mas eles, diferente aqui dos flavonoides e do resveratrol, eles são de alto peso molecular, então são moléculas muito grandes, muito complexas, né? E que tiveram as suas estruturas elucidadas. E as betalainas, né, que são compostos nitrogenados, algumas também têm anéis fenólicos, e que são as moléculas que estão ali na beterraba, né, por exemplo. Né? E qual que é a função desses pigmentos, desses corantes na planta, né? Eles são considerados metabólitos secundários. Os metabólitos primários das plantas são os carboidratos, os lipídios, os aminoácidos, as proteínas. Esses são os metabólitos primários, né? Que são o metabólito de formação, de sobrevivência ali de hereditariedade, né? Da verdade, da espécie. E os metabólitos secundários são os metabólitos de defesa, permanência, né? Quer dizer, o vegetal ele precisa criar condições para ele permanecer onde ele está, para ele sobreviver às pragas, à mudança do tempo,
né? É para ele poder também se reproduzir, então ele produz esses metabólitos secundários. E esses metabólitos, então, eles vão garantir a sobrevivência, vão atrair insetos, pássaros, animais, para polinização e também para dispersão de semente. Esses metabólitos secundários também eles regulam o processo da fotossíntese, do crescimento e do desenvolvimento, né? Então, quando a gente extrai corante, quando a gente extrai pigmento das plantas para essas atividades que a gente faz artística, né, de antotipia e principalmente antotipia, né? E também no caso da fitotipia, o corante que a gente está investigando ali é a clorofila. Então, todos esses metabólitos são considerados metabólitos secundários, né? E esses metabólitos, eles estão aonde? Eles estão no que é chamado de plastos vegetais. Aí é que eu queria tentar passar um videozinho. Será que eu consigo? Vai falando aí, Cris. Acho que não precisa de áudio. É mais... Cris? Você quer que eu experimente por aqui? Para ver se Não, coloco o tá áudio? dando para ver? Mas está dando para ver? Sim, mas o áudio não. Ah, não precisa do áudio, não. Ah, Esses áudios são aquelas musiquinhas de tá, não, horrível. Tá bem, tá bem. Ah, tá. Então tá dando para ver, né? Então é um videozinho, uma animação para mostrar aonde que estão os plásticos. Vou tirar aqui. Né? Então, é uma câmera que vai se aproximando de uma folha. Aí vai se aproximando, tem uma formiguinha ali passeando, duas formiguinhas. E aí o vídeo vai se aproximando, já bem próximo do tecido celular, né? Mas ainda não, porque a câmera ela precisa entrar nesse estômago, ou estomato, não sei, eu falo estômago. Pronto, aí lá dentro vão ser encontradas as células vegetais, né? Outras organelas, células vegetais, as próprias células do vegetal. E aí ele vai se aproximando cada vez mais dessa célula, até o objetivo aqui é encontrar os pigmentos, clorofila, os flavonoides, os carotenos. Então, lá na célula ele encontra o citoplasma, mas ele ainda não encontrou os pigmentos, ele precisa entrar mais um pouco. A câmera está se aproximando. Até que chega um momento em que ele observa algumas coisas se mexendo dentro do cloroplasto, que é onde estão os estromas, os tilacoides, e aí ele vai se aproximando cada vez mais, até que ele vê as moléculas quase que bailando lá dentro. Olha que animação bonita. Pronto, então eles aí, ó, os pigmentos fotossintetizantes, né? Então eles estão lá no cloroplasto exercendo a sua função. Aí ele bota detalhes de água, gás carbônico, glicose, tá no processo da fotossíntese, né? Tá? Era isso. Então agora voltando aqui, tá? Então falamos dos metabólitos secundários e localizamos nos plastos vegetais onde esses metabólitos se encontram. Bom, a clorofila, ela não é uma molécula isolada, né? Ela pertence a uma família de substâncias semelhantes entre si. Eu já mostrei lá, são duas clorofilas, a clorofila A e a clorofila B, né? Então, quando a gente fala clorofila, a gente não está falando de uma única molécula, a gente está falando de um conjunto de moléculas que têm a estrutura semelhante. Elas são complexas e pertencem à classe das porfirinas. Porfirinas. Tem uma terapia, uma terapia fotodinâmica, pessoas que foram acometidas de câncer, algumas fazem o que eles chamam de terapia fotodinâmica. Nessa terapia, os compostos, as pessoas tomam medicamentos que contêm porfirinas. Então, essas porfirinas, elas se acumulam nas células doentes, e
Aí a pessoa toma essa medicação e aí ela vai para químio, para radioterapia, né? Na verdade, é quando a luz incide. Quando a luz incide sobre a pessoa que tomou aquela porfirina e tem aquelas células cancerosas, o que que acontece? Ao serem ativadas por luz, as porfirinas elas vão produzir espécies reativas e que vão destruir as células tumorais, né? Então, as porfirinas foram primeiro identificadas nesse grupo de moléculas conhecido como clorofila e foram exaustivamente estudadas, e a partir delas, pelo fato delas serem importantes na fotossíntese, não é? Se estudou, então, a possibilidade de usar essas porfirinas no tratamento do câncer, através da fototerapia, né? Isso eu acho uma coisa interessante. Isso é uma analogia que eu consigo fazer agora aqui rapidamente, quando eu falo sobre essa palavra, né? Porfirina, né? O que são essas porfirinas? São moléculas complexas, estrutura da clorofila, e que tem uma importância para além da fotossíntese, né? Como medicamento para o tratamento de uma doença como o câncer, né? Então, as clorofilas, elas ocorrem em 5 formas, A, B, C e D. A clorofila A, ela é a mais abundante, 75% dos pigmentos verdes nos vegetais são formados de clorofila A. As clorofilas C e D, elas são basicamente encontradas em algas, né? Clorofila A é abundante, mas nas folhas, né, também a gente tem a clorofila B. Eu achei esse texto aqui numa revista, na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, que diz o seguinte, ó: cerca de 10 a 9 tons de clorofila são sintetizados e degradados por ano durante o fenômeno natural da mudança da cor das folhas durante o outono, especialmente em países do hemisfério norte e também durante o amadurecimento de frutos. Imagina. Então, até 1987, a pesquisa que eu fiz, até 1987, as clorofilas era um mistério. Era um mistério o que acontecia com a mudança de coloração dos vegetais verdes, né? Até que de lá para cá, então, com o avanço da tecnologia, dos equipamentos, dos instrumentos, principalmente, né? Eles puderam, então, mapear o número de tons de clorofila sintetizados. 10 elevado a 9, é um número bem grande, né? Então, a clorofila é um pigmento, ele dá essa coloração verde nos tecidos vegetais, e em especial os tecidos das folhas, né? Bom, eles absorvem, a clorofila absorve principalmente a luz vermelha, não, as folhas, né? Absorvem principalmente luz vermelha e azul no espectro solar e refletem a luz verde. Então, é por isso que a gente vê as plantas parecerem verdes, porque, né, a luz está incidindo sobre a planta ela tem a clorofila recebe aquela radiação solar, que a radiação solar tem uma faixa de comprimento de onda extensa, mas aí a clorofila absorve, né, o vegetal absorve a luz vermelha e azul e reflete a verde, né? Se todos os comprimentos de onda forem absorvidos, a gente vê a superfície preta. Se todos os comprimentos de onda forem refletidos, a gente vê a superfície branca, né? Então, a clorofila é uma estrutura, né? É a estrutura responsável pela emissão do comprimento de onda verde, né? Porque ela tem um sistema complexo, altamente conjugado, e ainda tem esse metal complexando ali no meio. Bom, as clorofilas se decompõem facilmente quando expostas ao calor, à luz e em condições ácidas e básicas, né? A prova disso são esses trabalhos com a fototipia, né? Então, o que está acontecendo ali é que a clorofila está se decompondo à exposição do calor e à exposição da luz, né? E quando você tira a folha, ela naturalmente ela já muda as condições dela, o pH da própria folha muda. Então, isso vai alterar também a molécula original, né? E é porque alterou o pH, a estrutura original muda, e aí a cor também vai mudar, porque a clorofila A e B complexa, original, com magnésio no meio, ela é verde,
ela reflete o verde. Qualquer condição que mude essa estrutura, que altere essa estrutura, ela deixa de ser verde. Então, ela fica meio amarelada, fica verde, meio amarelada, às vezes fica manchada, às vezes, dependendo do tempo de exposição, ela vai até o marrom, né? Porque ela perde totalmente a sua função, ela é totalmente destruída, né? A molécula da clorofila é totalmente destruída. E aí existem dois tipos de degradação, né? A degradação do tipo 1, que é a perda de um pedaço dessa grande molécula, chama fitol. Então, a degradação eles classificam como de dois tipos: a perda do fitol, a perda do magnésio e outras modificações da própria cadeia lateral, né? Daquela estrutura grande. E tem a degradação do tipo 2, que é quando a molécula ela é totalmente fragmentada, ela é totalmente oxidada, ela perde toda a sua estrutura complexa original, né? O sistema cíclico é totalmente quebrado. Bom, aqui eu trouxe um esqueminha para ver se... eu não quis mostrar a estrutura para não causar nenhum arrepio. Então, vamos tentar fazer um mapa mental, assim. Então, eu tenho aqui a clorofila, verdinha, linda, maravilhosa. E aí, menos Mg é quando ela perde o magnésio. H+, quer dizer que o meu é ácido. E esse triângulo aqui quer dizer que está havendo um aquecimento. Sob essas condições aqui, a clorofila perde o magnésio e aí ela vira uma outra molécula que se chama feofitina. E a coloração da feofitina é o que eles chamam de verde oliva, né? Bom, mas a clorofila, ela pode perder um pedaço dela, que chama fitol, ela vai perder hidroxila, e aí ela vai formar uma outra molécula que chama clorofilida. E a tonalidade do verde também muda, parece que fica um verde mais vivo, né? Tanto a perda do magnésio quanto a perda do fitol, no sistema biológico da planta, ocorre através de enzimas, né? O processo do amadurecimento da folha, até quando ela já se torna uma folha adulta, né? As enzimas estão participando desses processos de mudança de cor o tempo todo, quando a planta está ali no meio ambiente dela, né? E quando a gente tira ela da árvore, a gente quebra totalmente esse processo, a gente interfere nesse processo. Então, na verdade, a gente acelera o processo de degradação da folha, de decomposição da folha, da clorofila, né? Da clorofila da folha. Essa clorofilida, então, repara, ó, a clorofila aqui perdeu o fitol, mas ela ainda tem magnésio. Ela perdeu o fitol, formou a clorofilida. A clorofilida ainda tem magnésio. E se ela perder o magnésio, também meio ácido e com aquecimento, ela vai formar uma outra molécula com uma coloração mais amarelada, que chama feoforbídeo. Tanto a feofitina quanto a clorofilida podem formar feoforbídeo. Então, voltando aqui para a clorofila, que perdeu o magnésio e formou a feofitina. Ela ainda tem o fitol, mas se ela perde o fitol, ela forma o feoforbídeo. Então, esse verde quase amarelado, ele pode ser formado por duas vias, né? São duas vias possíveis que foram estudadas e identificadas, aonde esse feoforbídeo foi formado. Tanto no processo do envelhecimento da própria planta, da folha na planta, quanto quando a gente interfere, quando as folhas caem e elas vão ficando amareladas ou vão ficando marrom quando elas caem no chão, né? Esses dois processos, eles continuam acontecendo. Seja por ação da enzima, seja por ação de outras interferências, né? Da luz, do calor, do oxigênio, do meio alcalino da terra, né? E tem muitos estudos que identificaram que essa feofitina, na verdade, a clorofila, quando troca o magnésio por outros metais, como, por exemplo, o cobre e o zinco, são formados clorofilidas, que são muito mais estáveis do que a própria clorofila. Então, tem muitos trabalhos de pessoas, de cientistas, que vêm investigando a troca do metal, do magnésio por cobre ou para o zinco, avaliando a estabilidade, né, da clorofilida agora formada.
né? E da sua estabilidade e da sua degradação, né? Bom, a fotossíntese é um processo bioquímico fundamental realizado pelas plantas. Então, a energia luminosa, a gente tem uma foto aqui, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas aqui tem essa plantinha, essa árvore, então ela tem as suas folhas, né? Suas folhas ricas em clorofila. Essa clorofila, ela vai captar a energia luminosa aqui do sol, né? Então, o sol está incidindo sobre a clorofila, então a clorofila, ela capta essa energia do sol, e aí ela usa essa energia numa série de reações, que eu não vou mostrar, obviamente, e nessa série de reações ela converte, é, a clorofila se converte em CO2, né? Ela produz CO2. Aliás, ela converte o CO2, perdão. Então, a clorofila, ela capta a energia luminosa, aí ela converte o CO2 do ambiente e a água, agora sim, né? Converte o CO2, está aqui, ó, CO2 e a água está por aqui, a água que está aqui embaixo, a água está na atmosfera e tem o CO2 do meio ambiente, né? Então, a clorofila vem, captura a água, captura o dióxido, e aí ela forma o quê? Ela forma a glicose, né? Carboidrato e o oxigênio, né? Então, a fotossíntese, ela só ocorre por conta da presença da clorofila. Então, a clorofila tem uma função importantíssima, né? Na função da existência das espécies no meio ambiente, né? Inclusive a nossa. Então, a clorofila está protegida da destruição pela luz durante a fotossíntese nas células vegetais saudáveis, né? Por causa dos carotenoides e lipídios que o rodeiam. Então, o que ele está dizendo aqui? Que aqui na árvore, ela está vigorosa lá, ela está protegida, porque existem outras moléculas, lembra das moléculas que eu mostrei lá no início? Então, existem outras moléculas que dão suporte para a clorofila exercer a função dela, né? Que é essa função de capturar a energia da luz e converter CO2 e água em glicose e oxigênio, né? E que moléculas são essas? Os carotenoides e alguns lipídios, né? Os carotenoides fazem parte lá dos terpenos. Os lipídios já são moléculas de alta cadeia, né? Os carotenoides são considerados lipídios, né? Ele bota carotenoides e lipídios é porque os carotenoides são considerados lipídios, né? Não é o lipídio da gordura animal, da gordura vegetal, sim, porque, né, a gente, quando extrai o óleo da semente de um vegetal, a gente também extrai carotenoides, né? Tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, uma vez que se perde essa proteção, ou seja, uma vez que a clorofila perdeu lá a sua função, né, porque já não tem mais essas substâncias que a protegem, então, uma vez que ela perde essa proteção durante a senescência, ou durante o envelhecimento da planta, ou por extração do pigmento do tecido, ou por destruição celular causada pelo processamento, a clorofila ela fica suscetível à fotodegradação. Quando ele fala aqui, ó, processamento, na verdade, uma boa parte dos estudos relacionados à clorofila, uma boa parte desses trabalhos é da área de tecnologia de alimentos, porque o maior desafio para eles é poder processar os alimentos e comercializar, né? A tecnologia de alimentos faz isso, né? Então, quanto tempo aquele alimento vai poder ficar lá na prateleira do supermercado sem perder a cor, o viço, o gosto, o paladar, né? O cheiro. Então, a tecnologia de alimentos que estuda isso, né? Então, essa sensibilidade da clorofila às mudanças é um objeto de estudo profundo do pessoal de nutrição e tecnologia de alimentos, né? Então, por isso que eu li bastante coisa e esse parágrafo é de um artigo de tecnologia de alimentos. Então, é quando ele fala, ó, quando ela perde essa proteção durante a senescência, o envelhecimento da planta, por extração do pigmento. Aí, no caso, a gente extrai o pigmento, né, do tecido ou de destruição celular causada pelo processamento. Então, quando eles vão processar o alimento para transformar ele num produto
para ser vendido no supermercado, né, eles têm muito problema, porque ela degrada, e eles têm que manter a integridade da clorofila, né? Então, ela sofre essas fotodegradações, né? Tem uma técnica, não sei se vocês já ouviram falar, em alimentos, chama, os chefes de cozinha usam muito isso, que é o branqueamento. Não sei se vocês já ouviram falar. O branqueamento, que não tem nada a ver com a antotipia, não é isso. O branqueamento é uma técnica culinária, né? É o que eles chamam de escaldamento. É um processo térmico rápido usado antes de congelar ou desidratar ou envasar vegetais. Nessa técnica, as enzimas que estão presentes ali no tecido vegetal, junto com a clorofila, são elas que causam a degradação da clorofila, né? Então, nesse processo de branqueamento, essa técnica, ela tem como objetivo inativar essas enzimas, né, que causariam a mudança da coloração ou o escurecimento e a perda do sabor e a deteriorização dos alimentos. Então, como é que faz isso? O aquecimento ele tem que ser rápido e curto. Depois você joga na água gelada. Então, isso dá muito certo com brócolis verde, né, clorofila. Como é que você faz para a clorofila ficar vibrante depois que cozinhar o brócolis, né? Então, você cozinha o brócolis 2 minutos, pode ser na água, submerso, no vapor. Passado esses 2 minutos, você tira ele, né, da água ou do vapor e coloca numa travessa com água gelada e gelo, né? Então, quando você coloca no gelo, você interrompe o cozimento. Então, essa alta temperatura por 2 minutos, qual é o objetivo? Eliminar as enzimas, inativar as enzimas, essa que é a palavra correta, né? As enzimas, elas perdem a função em alta temperatura num tempo curto. Além disso, o calor também amolece a fibra, né? A fibra do brócolis. Então, ele fica mais tempo, você joga na água gelada, você interrompe o cozimento. Então, você mantém a integridade da clorofila, né? Então, esses 2 minutos de cozimento foi só para inativar a enzima. A clorofila, ela ainda consegue manter a integridade dela, né? Tanto que o brócolis fica lá bem verdinho e suculento, para quem gosta de brócolis, né? Mas essa é uma técnica que é feita para todos os vegetais verdes, todos, sem exceção. Até os outros coloridos também os chefes de cozinha costumam usar. Essa técnica chama branqueamento ou escaldamento. Bom, então as clorofilas são solúveis na maioria dos solventes orgânicos, em etanol, acetona, benzeno, éter e cloroforme. Agora, ela é pouco solúvel em água. Bom, a água também é um solvente polar, assim como o etanol, né? Mas ela é muito polar, é muito mais polar do que o etanol. Além do mais, o etanol ele tem um ponto de ebulição menor do que o ponto de ebulição da água. Então, usar etanol é melhor do que usar água. Isso não quer dizer que você não possa usar água, pode, mas em função da alta polaridade da água, as clorofilas são pouco solúveis em água, né? Bom, extraindo o corante do material vegetal. Então, a extração, agora eu vou falar um pouco da extração, né? É uma operação físico-química de transferência de massa. Então, estão lá as clorofilas, os flavonoides, né, as moléculas estão todas lá no cloroplasto, né? A clorofila principalmente cumprindo lá a sua função na fotossíntese, e a gente quer extrair, tirar aquilo de lá, né? Então, precisa fazer um tratamento, precisa tratar aquela folha de maneira que você consiga acessar essas moléculas, né? Porque elas estão muito bem obrigadas lá na célula vegetal, cumprindo a função delas. Então, eu preciso destruir todo esse caminho, acho que essa é a palavra mesmo, eu preciso destruir todo esse caminho até chegar lá na clorofila, poder arrancar ela de lá, né? E transferir essa massa para o solvente, né? A escolha do método de extração, então, enfim, você vai ter que considerar as características do material utilizado e as substâncias que você vai querer extrair. Então, é uma balança ali entre a estrutura do corante, o tipo de corante, o tamanho dessa molécula, e colocou aqui como matriz, mas quer dizer, tamanho da molécula, por exemplo, a clorofila é uma molécula imensa.
né? Os flavonoides já são moléculas menores, com exceção dos taninos, que também são flavonoides gigantes, né? Então, isso também influencia na escolha do método de extração, o tamanho dessa molécula. A polaridade dessa molécula também influencia, né? Se ela é mais polar ou apolar. A localização, né? Se você está extraindo das folhas, se você está extraindo da casca, se você está extraindo das flores, né? E a interação com outros componentes, porque quando a gente destrói a célula para extrair a molécula, a gente extrai não só a molécula que a gente quer, no caso a clorofila, mas outras moléculas acabam vindo juntas e elas acabam interferindo, né? Então, isso daí é uma coisa que existem muitas técnicas específicas já descritas para determinados tipos de moléculas, né? Mas eu acho que no nosso caso é uma coisa mais experimental mesmo, né? E quais os fatores que influenciam nessa extração? Então, a granulometria. Então, quando a gente vai extrair um corante, se você quiser extrair a clorofila do espinafre, né? Então, você tem que pegar aquela folha de espinafre e cortar ela o máximo que você puder. Se você puder triturar ela, melhor ainda. Mais corantes você consegue extrair, né? Então, a granulometria é importante, porque você aumenta a superfície de contato do material vegetal com o solvente, né? O tipo de solvente, né? Que aí depende do tipo de molécula, se você vai extrair se você usar um solvente polar, como água, etanol, cetona, clorofórmio, ou se você vai usar um solvente apolar, como hexano, éter de petróleo, né? Isso também faz diferença. O tempo de extração, né? Se você vai deixar 24 horas aquele material vegetal em contato com o solvente, se você vai fazer uma extração rápida ali na bancada, né? O tempo também influencia na extração, porque quanto mais tempo o material vegetal ficar em contato com o solvente, mais você garante extração de moléculas, né? A temperatura também influencia, mas a temperatura, se você aquecer, esses metabólitos secundários, eles são muito sensíveis, né? São moléculas muito sensíveis, então se você aquecer, você pode degradar elas, né? Pode alterar a estrutura. Você queria isolar a clorofila, mas você estava com pressa, aumentou tanta a temperatura que lá no final você não obteve um resultado bom, porque provavelmente aquela clorofila ela foi degradada com aquecimento, né? Mas se você deixar 24 horas em contato com o solvente, aí você observa que lá no final você conseguiu um resultado bom. A estação também é importante, né? Que ajuda também nesse contato do material vegetal com o solvente, e a acidez no meio, né? Se você sabe que você tem uma molécula que em meio ácido ou em meio básico, ela num determinado pH, você consegue extrair melhor, né? Então, essa também é uma coisa a ser considerada. Então, eu trouxe aqui rapidinho para falar. Então, a gente tem a decocção, né? Quando a gente ferve o material vegetal junto com a água, geralmente a gente costuma ferver quando a gente tem vegetais mais lenhosos, né? Fibras mais duras, como as cascas, bem carioca, né? As cascas, a raiz, né? Que são fibras mais duras, é mais difícil de acessar a célula. Então, geralmente, a gente ferve junto com o material vegetal. Agora, quando você tem um vegetal mais aromático, como, por exemplo, hortelã, o capim-limão, aquelas florzinhas amarelas, calmantes, que eu esqueci o nome, elas naturalmente elas são aromáticas, né? E você está sentindo esse cheiro, você está sentindo o cheiro dela, porque aquelas moléculas, elas já estão no ar, né? Elas já estão por aí pelo ar. Então, elas já estão se desprendendo da folha. Então, o ideal é que você ferva a água, aliás, você amorne a água, nem que você ferva, você amorna a água e depois você desliga o fogo e coloca o líquido em contato, a água em contato com o material vegetal, com o hortelã, né? Então, aí você garante uma maior concentração dos voláteis, né? Então, isso dá uma sensação na hora que você vai tomar o chá, né? Porque se você ferver, às vezes, repara só quando você fizer chá, quem toma chá, né? Quando você ferve o chá, às vezes ele amarga um pouco.
Ele está extraindo outras coisas para além dos metabólitos secundários abundantes, principais, né? Você pode fazer o que a gente chama de prensagem, que é você apertar, né? Apertar o material vegetal ali no pilão com um pistilo, isso a gente chama de prensagem. Você pode fazer a maceração, que é o contato, o material vegetal também moído, finamente moído, em contato com o solvente, você pode deixar 24 horas, 48, e aí você vai trocando o solvente, né? Você deixa 24 horas, aí você filtra, aí você acrescenta mais solvente, deixa mais 24 horas, filtra novamente. Então, isso você vai aumentando a quantidade de produto extraído. A turbólise nada mais é do que você usar um liquidificador, porém, cuidado a usar o adequado, se for fazer em casa, o adequado é usar água, né? Porque é uma ação mecânica. E você tem que lembrar que o etanol, se você agitar o etanol, né, ele é volátil. Essa ação mecânica, sem querer, pode disparar uma fagulha. Então, pelo amor de Deus, não façam com álcool, façam com água, se for usar o liquidificador doméstico, né? E esse aparelhinho aqui, que a gente usa no laboratório, que é um aparelhinho de Soxhlet, eu trouxe só para vocês verem o tubo que ele enche, né? Que tem um sifão, o líquido vem, escorre e volta para dentro, né? Tá? A gente tem aqui um condensador, o líquido evapora, ele sobe por aqui pelo lado, atinge o condensador, condensa, cai dentro do Soxhlet. Isso aqui, esse tubo aqui do meio todo, que tem essa alça, ele chama Soxhlet, tá? E a gente precisa de uma manta aquecedora. Bom, aí agora já me encaminhando para o final. Bom, a cor sumiu, você tem lá a sua clorofila, você colocou, aplicou, extraiu a clorofila, aplicou no papel, ou mesmo você usou a folha, né, que você coletou da árvore para fazer a fototipia, e aí você vê que a coloração vai mudando porque a gente, né, nesse processo do calor e da luz, a estrutura da molécula muda, né? Então, luz, oxigênio, a própria umidade. Aqui em Aracaju é muito úmido, muito úmido. Eu tenho muito problema aqui por causa dessa umidade alta. Então, são situações onde há uma degradação do corante, né? Então, tudo aqui citado, eles podem causar decomposição da estrutura do corante, levando ao descoramento, né? E aí, esse descoramento é uma reação com o sol. No caso das antotipias, você tem os outros corantes, que não a clorofila, só a clorofila, né? Então, o corante ele vai absorver a luz e ele vai se decompor. É uma reação fotoquímica, né? As reações fotoquímicas, elas podem ser controladas em laboratório. Tem uma lâmpada específica que você monta um aparelho, uma sala especial, uma caixa, e você coloca essa lâmpada e você pode, num determinado comprimento de onda fixo, você coloca ali sua mistura de produtos e você consegue, através dessa reação, através da luz, da incidência dessa luz, promover uma reação. Essas reações são reações via radical livre, né? E elas são muito complexas, até para explicar, assim, sem desenho, né? E com desenho é mais complicado ainda, eu deixei para lá. Né? As moléculas do corante, quando excitadas, tornam-se instáveis e reagem com outras substâncias presentes no sistema. Né? Quando a gente fala que quando excitada, na verdade, essas reações fotoquímicas, a incidência sobre os elétrons, né? Essa radiação, os elétrons absorvem essa radiação naquele comprimento de ondas e eles dão um salto. E aí isso causa uma mudança no sistema, né? E aí outras substâncias absorvem a radiação e em seguida reagem com o corante no seu estado excitado. Opa! Né? Então, basicamente, o descoramento ele ocorre por esse processo, né? Dessa reação fotoquímica. Então, agora, para terminar, já me adiantei, essa semana eu estava com os alunos, tem alguns alunos aí, eu acho que está a Alessia, a Isadora, a Marisadora e a Dominique. A gente tentou fazer uma fototipia, mas semana passada choveu, tem chovido aqui esses dias, já era para estar um calorão, mas ainda o tempo não firmou, e justamente semana passada que a gente ia fazer a fototipia, choveu. Mas a Alessia, que é essa menina aqui da foto, ela conseguiu, ela coletou essa pata de vaca lá no sítio lá da família dela. Aí ela levou lá, a gente conversou,
ela levou taioba e levou a pata de vaca. E aí nós conseguimos, assim, um pouquinho de sol que fez essa semana, a gente conseguiu esse resultado. A gente tentou com a taioba, mas é, eu preciso melhorar, assim, não... Eu percebi que com a taioba o contraste é muito bom, um contraste excelente. Porém, eu não sei o que aconteceu, ela ressecou e colou, acabou colando no vidro e não consegui tirar. Então, assim, como a professora falou, né? A, a Dani, como a Dani falou, são muitas tentativas, né? São muitas experiências, muito tempo até você chegar realmente no resultado, né? É bom que os alunos ouçam isso, porque às vezes eles querem já o resultado. E quando o resultado não é aquele resultado assim, sei lá, como desse para melhor, eles logo dizem, deu errado. Sim, gente, não deu errado. Isso é um resultado. Vamos avaliar esse resultado e tentar novamente até a gente conseguir o melhor, né? Essa semana, agora que passou, a gente teve um evento aqui em Itabaiana, que é o Enesquim, que é o Encontro Estadual de Ensino de Química. Bom, eu comecei a trabalhar com esses alunos em 2020, 2019, 2020, 2020, 2021, que eu comecei a trabalhar com eles num PIBID institucional. Ficou faltando eu falar isso, né? Porque o edital saiu logo depois, assim, da pandemia. E durante a pandemia, eu estava aqui, né, todo mundo em casa e tal, eu pesquisando, e aí essas técnicas fotográficas começaram a aparecer para mim. E aí eu vi ali a possibilidade de estudar, né, de usar, inclusive, essas fotografias como um recurso didático para ensinar química. E levei essa proposta para o PIBID institucional, eles aceitaram, então eu trabalhei com 12 alunos, e a gente, em 2022, 2023 e 2024, que aí que foi o tempo que eu ainda tinha alunos, tinha bolsa, tudo muito corrido, né? Eu consegui juntar várias fotografias das antotipias, a gente fez algumas exposições em eventos passados, e esse anotipias eu ainda não tinha feito a exposição. Então, eu guardei para esse evento desse ano a exposição dessas fotos que os alunos produziram no ano passado, né? E isso foi ontem. Isso foi ontem. Aqui é o Davi, isso aqui é a Yane, e a gente fez uma dinâmica com os alunos lá, com a Safrão, né? A gente fez desenhos usando uma solução de bicarbonato. A gente usou cotonete e fizemos um desenho numa folha em branco, né? E aí a gente levou, deixamos essa folha secar, levamos para os alunos e os alunos passavam e a gente perguntava: quer ver a sua sorte? Quer ver uma surpresa? Escolhe aqui uma folha. Aí eles escolhiam uma folha e aí eles aplicavam o corante amarelo, né, do açafrão. E aí, quando eles passavam o açafrão, então a mensagem, a foto aparecia, se revelava, né? E as crianças adoraram isso, ficaram fascinadas. A Yane também, ela se empenhou para ficar fazendo essa atividade com as crianças e os alunos lá, foi bem legal, né? Isso aqui nada mais é do que uma reação ácido-base, né? Curcumina, ela, em meio ácido, ela fica vermelha, né? E em meio neutro, ela é totalmente amarela. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, aqui alguma bibliografia, né, de revista de ciências farmacêuticas, da, da área de tecnologia de alimentos e um artigo de química sobre química e as cores. Então, eu agradeço vocês pela atenção, espero não ter sido chata. Ah, e aqui eu tenho uma clorofila, só para vocês darem uma olhadinha. Pronto, acabou.